Salve, salve, galera, terceirão, professor Alex, Geografia, aula 4. Vamos dar início aos nossos estudos do volume 10, aula 28. E mudar um pouco, o conteúdo. Estamos aí uma apostila, um volume inteiro falando de energia. E agora vamos dar início aos nossos estudos sobre globalização, geografia dos fluxos e globalização. Um outro importantíssimo tema aí para os desafios que vamos enfrentar aí na sequência do ano, ok? Bora? Vamos nessa! Aqui não, sua sirigaita! Então estou com vocês aí na página 4 da apostila, volume 10, Geografia dos fluxos e globalização. Temos uma imagem aí para ponto de partida dos estudos, falando sobre o Aeroporto Internacional de Dubai, suas conexões e algumas questões que nos levam a discutir o tema, globalização. Ok? Veja bem, a formação do mundo globalizado. Existe mesmo até uma discussão entre estudiosos acerca de quando teve início esse processo de globalização. Então, a nossa apostila coloca aqui de uma forma que particularmente eu me alinho, entendo realmente que a partir de acontecimentos lá das grandes navegações, dos grandes descobrimentos do século XV, nós tínhamos um contexto de globalização, lógico, diferente da globalização desse início de século XXI, mas ao contrário do que muitos pensam e afirmam, a globalização não é um fenômeno assim recente dos últimos anos ou sequer das últimas décadas. Ok? Veja um conceito que a nossa apostila nos apresenta. Existem muitos conceitos, muitas definições para a globalização. Atribui-se o termo globalização a uma fase do capitalismo marcada por pessoas de intensa expansão, marcada por processos de intensa expansão das atividades comerciais e financeiras que caracterizam a internacionalização da economia. Trata-se de um intercâmbio entre economias dos estados, assim como entre suas populações. Seria essa a única definição? Não. Eu vou apresentar uma outra para vocês aqui. Acompanhe. Globalização é um processo de integração, que para mim é a palavra que melhor resume globalização, sinônimo de globalização é integração. Processo de integração política, econômica e cultural mundial, marcada pelos avanços dos meios de transportes e comunicação. Isso nós também vamos encontrar nos nossos textos aí na sequência. Essa integração não apenas econômica, ou como foi dito aqui, essa interdependência, esse intercâmbio entre as economias dos estados e das grandes corporações econômicas e do próprio mercado financeiro, comercial, enfim. Nós também não podemos desvincular a globalização de avanços tecnológicos, de forma alguma. Diversas inovações tecnológicas advindas da expansão da informática e de suas áreas afins contribuíram para sua propagação mais rápida e intensa. Fluxos de informações, notícias, publicidade e ainda para a circulação de capitais em praticamente todo o planeta. Praticamente. É muito importante essa conotação. Por mais que a ideia e o termo globalização nos remete a pensar em o mundo todo, todo o globo, existem espaços excluídos desse processo.
Falaremos disso mais adiante. O uso de robôs industriais, o desenvolvimento de espécies de plantas geneticamente modificadas, os OGMs, organismos geneticamente modificados, a criação de medicamentos também exemplificam as inovações nas áreas de robótica, genética e bioquímica. Tais transformações científicas e tecnológicas têm levado muitos estudiosos a denominar o período pelo qual passamos de terceira revolução industrial ou revolução tecnocientífica, que também pode ser chamada de revolução tecnocientífica informacional. Eu destaco aqui os seguintes termos: informática, robótica, genética, bioquímica, transformações científicas e tecnológicas. Essas são características desse complexo processo denominado globalização. Fluxos de informações, fluxos de notícias, fluxos de capitais, de pessoas, de mercadorias. Todas essas características estão relacionadas a esse processo. É a abrangência desse fenômeno capaz de ultrapassar fronteiras que explica o uso do termo globalização. É mais comum no inglês, o termo globalização, mas também é aceito mundialização, mais por influência do idioma francês, na verdade. Aqui a gente está vendo nesse conexões algumas imagens, Aqui cita até a nanotecnologia, que para alguns inclusive já estejamos na quarta revolução industrial, essa relacionada à nanotecnologia, Aqui estamos vendo drone, estamos vendo equipamentos eletrônicos inteligentes, várias áreas tecnológicas e científicas que se remetem a essa fase do desenvolvimento tecnológico e científico. E afinal, essas inovações que foram mostradas nas imagens representam algumas aplicações da pesquisa científica utilizada no cotidiano da vida contemporânea. A aplicação e o funcionamento desses e de outros produtos são conhecidos em virtude da difusão das informações pelo mundo. Contudo, o investimento em pesquisas e desenvolvimento de equipamentos e sua utilização mais intensa ainda se limitam às áreas economicamente mais desenvolvidas do globo. Ou seja, é na sua grande essência a globalização um processo econômico, capitalista e, como não poderia deixar de ser, gera desigualdades, reproduz desigualdades espaciais. Normalmente a utilização e desenvolvimento dessas tecnologias ocorre nos países ricos, desenvolvidos, nos grandes centros de pesquisa e tecnologia, os tecnopolos, e isso obviamente é limitado a alguns poucos países e regiões do mundo. Na sua dimensão histórica, como eu dizia, das grandes navegações à globalização. Veja, muitos estudiosos sugerem que as grandes navegações representaram o primeiro passo no processo de globalização, nos séculos XV e XVI, no início da expansão capitalista. Ali na primeira fase do capitalismo, desse sistema, na verdade é o surgimento e consolidação desse sistema, de produção, o capitalismo, a fase do chamado capitalismo comercial. Por meio do transporte e do comércio de mercadorias, como as especiarias, a cana-de-açúcar, o ouro, diferentes regiões do mundo eram, olha o termo, conectadas à Europa, atendendo a seus interesses econômicos
e de expansão de poder político. Um outro termo também bastante utilizado nos estudos de globalização: espaços conectados, integrados, interligados. E essa conexão, a gente vai ver na sequência, se dá através das redes. Vamos analisar a globalização em diferentes contextos, então. O desenvolvimento do comércio em escala planetária, iniciado por volta do século XV, bem como sua intensificação, possibilitaram a formação do atual cenário do mundo globalizado. Os contextos das grandes navegações e dos dias atuais, contudo, apresentam muitas diferenças, muitas particularidades. No passado, o comércio internacional fortalecia os estados nacionais, principalmente os europeus, Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Holanda, além de definir os seus domínios ultramarinos, ou seja, suas colônias, o chamado colonialismo formal, a posse do território, bem como suas fronteiras. Então, a questão da fronteira também é muito importante na discussão desse contexto histórico da globalização, pois, atualmente, o processo de integração global, ao contrário, amplia os mercados regionais de extensões quase continentais ou praticamente continentais, enfraquecendo a importância das fronteiras dos estados e das barreiras alfandegárias entre eles. Tudo para promover uma livre circulação. Apesar das polêmicas e dos debates envolvidos atualmente nessa questão da livre circulação, principalmente de pessoas, mas também de mercadorias, a questão do protecionismo, das barreiras, ressignificaram as fronteiras e os territórios e mesmo o papel dos estados. Ainda que guardem contradições entre os países integrantes, os chamados blocos econômicos ou megablocos, muitas vezes atuam como se representassem um único e vasto Estado. Um exemplo clássico seria a União Europeia. Sua interferência extrapola o âmbito econômico, manifestando-se ocasionalmente no cenário político e militar mundial. Aqui a gente tem exemplos de alguns desses blocos: União Europeia, o NAFTA, a APEC ou o próprio Mercosul, que estaremos estudando na sequência nas próximas aulas. Europa conectada, conexões, fluxos, a circulação de pessoas, de produtos, de informações, de capitais. Isso se dá através das redes. Então hoje vivemos em um mundo em redes. As pessoas, as populações, as sociedades estão conectadas e também os espaços. Haja vista esse momento de pandemia, em que as conexões se tornaram imprescindíveis, para que de alguma forma a sociedade continuasse, a desenvolver as suas atividades de trabalho, de lazer, claro, com as limitações e adaptações que o mundo todo está vivendo, mas imprescindível as redes. Só para citar um exemplo, imagine se nesse momento nós estivéssemos sem rede mundial de computadores, sem internet. Nem esse nosso trabalho aqui, esse nosso ambiente de estudo seria possível. Para entender o que é um mundo em rede, é preciso saber o conceito básico. O que é rede? Rede é um sistema integrado, caracterizado pelas conexões e pelos fluxos entre os elementos que a compõem. Existem dois tipos de redes: as virtuais e as materiais. Virtuais, sistema de conexões de operadoras de telefonia, a própria rede mundial de computadores, a internet, e as que eu chamei de materiais, mas que também podem ser chamadas de físicas, como
as rodovias, né, os traçados das vias e suas integrações. Além das redes técnicas, como as de transporte, tecnocientíficas, como a comunicação digital, elaboradas pelo ser humano, existem também as redes naturais, né, as redes hidrográficas, compostas por rios, é um exemplo. Vamos destacar aqui a importância da evolução tecnológica dos meios de transportes e comunicação. O desenvolvimento especial desses dois setores tornou o planeta mais acessível e, sobretudo, o fluxo de informações mais rápido, dos cabos telegráficos à internet. Que trajetória tecnológica! E suas infovias. O que é uma infovia? Redes virtuais por onde fluem e se conectam informações digitais. Nós estamos utilizando nesse momento uma infovia. E das embarcações à vela, lá no passado, aos superaviões a jato, onde as distâncias se tornaram cada vez mais curtas. Fisicamente não, as distâncias continuam as mesmas. O que se transformou foram as tecnologias para vencer, para ultrapassar, para percorrer essas distâncias. Enfim, esses acontecimentos tornaram cada vez mais curtas, com as notícias dos acontecimentos chegando instantaneamente a diversas partes do globo, em tempo real. A velocidade com que grandes somas de usuários têm sido atingidas pelo sistema de comunicação é cada vez maior. E esse gráfico nos permite aí uma rápida análise, né, e um comparativo. E eu tenho certeza em afirmar para vocês que, inclusive, esses dados aqui já estão até desatualizados. Afinal de contas, é de 2013. O rádio demorou 38 anos para atingir 50 milhões de usuários, a TV apenas 13 anos para atingir essa meta de usuários, a internet 4 anos e quando foi lançada a rede social do Facebook, apenas 9 meses. 100 milhões, o dobro de usuários estava conectada a essa rede social, a essa rede virtual. Essa imagem aqui é bem clássica também nos estudos sobre globalização, que ela nos remete a essa ideia, né, de redução das distâncias, de encurtamento das distâncias, né, referentes ao que eu já comentei. As distâncias, inclusive, só para exemplificar, entre a América do Sul e a África aumentaram. O Oceano Atlântico, esses continentes estão se distanciando, na verdade. A distância física, mesmo que alguns poucos milímetros ou centímetros, aumentaram. Mas a tecnologia para se percorrer, para que se percorra essa distância do Oceano Atlântico, é que mudou, né? De carruagem chegando a jatos de passageiros, de uma velocidade média de 16 km por hora a uma velocidade que pode estar entre 800 a 1.100 km por hora. Então é uma evolução tecnológica que permite essa sensação de encurtamento das distâncias, né? Do fim da barreira do distanciamento geográfico, né? E também das comunicações, é claro. Cyberespaço, já que a geografia tem no espaço seu objeto de estudo, é importante que entendamos também o que é o cyberespaço. O desenvolvimento e a expansão da informática nas últimas décadas do século XX vem contribuindo intensamente para a terceira revolução industrial por intermédio da criação do meio tecnocientífico informacional e do cyberespaço, um espaço virtual, ou seja, que não é físico ou material, por onde circulam informações que conectam a rede de computadores, a internet e outros dispositivos, como nós estamos utilizando nesse momento.
No cyberespaço ocorre fluxos de informações que transitam pelas diferentes regiões do mundo por meio da rede da internet. Então aqui são apresentadas algumas práticas do nosso cotidiano em que fazemos uso desse cyberespaço, né? Na compra em sites, na administração em rede de empresas, que é o que mais tem se feito no contexto da pandemia, comunicação entre as pessoas, né, que não se limitam às barreiras das distâncias geográficas, das distâncias físicas, o acesso a jornais ou informações, ou uma videoaula, são práticas comuns do nosso dia a dia. Essa imagem também é interessante, é uma proposta de estudo em que se consideram diferentes regiões do mundo, né, os chamados espaços luminosos e espaços opacos, e as suas conexões, né, a sua integração através de diferentes fluxos e de diferentes conexões possibilitadas pelas vias de transporte e de comunicação. São características espaciais da globalização. Essa teia, essa rede, né, que conecta lugares e sociedades. O espaço geográfico mundial no fim do século XX e nesse início do século atual vem se tornando essencialmente dinâmico. Os fluxos de informações e de finanças passam a ser fundamentais e de grande influência na divisão dos poderes econômico, político e tecnológico do mundo. Então nós podemos analisar da seguinte forma, usando o mapa da página anterior. Os espaços com maior densidade de conexões concentram poderes econômico, político e tecnológico. São os países ricos, desenvolvidos. Os espaços opacos, com menor densidade de conexões ou sem a ausência de conexões, são os países pobres, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Aqui usa um esquema, né, da rede de metrô do Rio de Janeiro para meio que, né, propor uma analogia de pontos de acesso, arcos de transmissão e nós de bifurcação. Então, o que representa, na verdade, esses aspectos de uma rede, né? Os pontos de acesso correspondem às estações locais, certo? Conectados pelos arcos de transmissão, as estações locais, a gente está vendo aqui, e essas linhas são os arcos de transmissão, os quais, por sua vez, equivalem às linhas de outras vias de integração. E os chamados nós, ou polos de bifurcação, representados pelos cruzamentos locais onde é possível trocar de linha ou utilizar uma outra via de integração. Nos polos de bifurcação ocorre o encontro de dois ou mais arcos de transmissão. Na verdade, se a gente projetar isso em escala global, nós vamos perceber que os grandes nós ou polos de bifurcação da rede mundial de comércio, de informações, de capitais, são as grandes metrópoles, são as grandes cidades, as cidades globais. Elas representam esses espaços de nós, de conexão dessas redes, dada a importância dessas cidades nesse processo de globalização que estamos aqui iniciando os nossos estudos, na verdade, sobre globalização e redes, fluxos, geografia de fluxos. Galera, a gente vai encerrar aqui o início desse estudo. Estarei disponibilizando para vocês as atividades na apostila, assim como no caderno de atividades, que agora é o nosso foco, não é?
para melhor fixação desses conteúdos. E estarei à disposição nas lives e nos plantões de Tira a Dúvida, ok? Para vocês, Beijo no seu coração. e eu fico por aqui. Fui!